Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, o presidente eleito Lula tem falado que o fiscal não pode se sobrepor ao social. O que isso significa para o teto de gastos? Quando a gente pensa nessa questão fiscal, dos gastos do governo, é muito importante ter uma âncora, fiscal, que controle esse aumento dos gastos e, consequentemente, a relação dívida-PIB, dívida do governo, do setor público. Porque isso está relacionado aos fundamentos da economia, à saúde da economia, a capacidade de pagamento do governo em relação aos seus deveres com os credores. E se há alguma incerteza em relação a isso, em sustentabilidade ao longo do tempo dessa trajetória da dívida, o Brasil vai enfrentar desconfianças e isso afugenta capitais, reduz investimento, afeta a taxa de câmbio, provoca incerteza que também afeta o consumo das famílias, então gera um cenário muito ruim para a economia. Então é preciso, claro, que a gente teve eleição, teve as promessas de campanha dos dois candidatos, que foram até muito similares nessa questão do aumento do Bolsa Família, do imposto de renda, você aumentar lá o valor das faixas de acordo com a contribuição para o imposto de renda de pessoa física, teve a questão do aumento do salário mínimo. Então foram promessas que serão cobradas pela população e que, de fato, é preciso pensar nisso. É preciso pensar na questão da pobreza no Brasil, que é super importante. A gente tem aumentado a pobreza nesses últimos anos, decorrente de problemas de crescimento da economia brasileira, que está relacionado com N fatores, mas em última instância, o fraco crescimento, o fraco desempenho tem afetado a pobreza. E a gente tem que lidar com essa questão da pobreza, de fato, é importante. Mas, quando você tem uma situação que já é delicada, fiscal, e o governo tira uma parte desses gastos do teto, que já não está funcionando bem, é mais um furo ali, E o próprio presidente, ele fala de forma que gera dúvidas em relação ao comprometimento com pagamento ou com aumento de gastos, que vai gerar uma dinâmica ruim para a dívida. Tudo isso causa mais incerteza. A gente está sem essa âncora fiscal que não está funcionando direito. Qual que vai ser o novo ministro da Economia? Qual vai ser a equipe econômica? Qual que vai ser a regra que vai controlar o aumento da dívida em relação ao PIB? A gente vai aumentar mais carga tributária, vai controlar gastos, não vai ligar para isso. Então está num ambiente de incerteza que qualquer fala nesse sentido acaba gerando muito nervosismo no mercado. Então o que deveria ser feito? Acho que a primeira coisa é o próprio presidente, integrantes do novo governo não falarem contra essa questão, que coisas que gerem mais dúvida, porque a gente passou a eleição. Os desafios são enormes. Criar mais problema, criar mais incerteza agora vai ser ruim. Eu acho que a questão é gerar mais tranquilidade. Mostrar que o governo está preocupado com essa questão, que ele vai lidar com isso. Ele vai aumentar os gastos por uma questão das promessas eleitorais, mas que em seguida ele vai tomar medidas para que a relação dívida-PIB não se torne descontrolada. Não vá para uma trajetória que leve a problemas maiores lá na frente. E trazer uma equipe econômica que tem experiência, que vai saber lidar com esse problema e que sabe que essa questão fiscal é importante. E que tenha conhecimento da economia brasileira e que saiba quais são as medidas necessárias, que passa por reformas, reforma tributária, reforma administrativa, uma desvinculação ali de gastos em relação à receita. Então tudo isso é importante, dá para ser feito. A gente pode aumentar o gasto agora devido a essas promessas eleitorais, mas mostrar que o governo vai estar comprometido e vai estar uma agenda de reformas que vai estar segurando esse aumento dos gastos. Não dá para a gente aumentar muito a receita porque a carga tributária já é muito elevada hoje no Brasil, então precisa de reformas ali que ajudem a controlar o gasto ao longo do tempo. Então isso vai ser fundamental para gerar mais confiança do mercado e fazer com que o governo tenha mais sucesso lá na frente. Acho que todo mundo, como brasileiro, espera que cada governo que esteja lá tome as medidas que vai auxiliar o crescimento da economia brasileira, que é importante também para a questão da redução de pobreza. Eu acho que quando a economia cresce, fica mais fácil gerar empregos, fica mais fácil fazer redistribuição de renda, porque tem mais renda sendo gerada na economia. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão. Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
As vacinas trouxeram segurança para a volta à normalidade, mas novas ondas de Covid têm aparecido trazendo apreensão, já que, mesmo com menor gravidade, muitas pessoas apresentam sequelas pós-Covid, como as disfunções cognitivas e seus déficits de atenção, de memória, problemas com a fala. No encalço da síndrome pós-Covid, pesquisadores norte-americanos podem ter descoberto a causa desses problemas. É o que nos conta o professor Otávio nesta edição do Minuto do Cérebro. Tem sido frequente a queixa de disfunção cognitiva, déficit de atenção, déficit de memória, funcionamento de linguagem após a infecção pelo SARS-CoV-2, a Covid-19. Essas queixas, geralmente referidas como síndrome pós-Covid, têm sido relatadas com muita frequência nos pacientes, mesmo após um episódio de Covid leve. Nas últimas semanas, estudos publicados por pesquisadores dos Estados Unidos podem trazer alguns esclarecimentos sobre o que pode estar acontecendo no cérebro desses pacientes infectados pelo Covid-19. Esses pesquisadores desenvolveram modelos animais de camundongos que foram infectados por injeção intranasal do SARS-CoV-2 e desenvolveram sintomas respiratórios leves. E, apesar de não terem sido isolados cópias do SARS-CoV-2 no cérebro, nos estudos de patologia, os pesquisadores encontraram os achados sugestivos de neuroinflamação e elevados níveis de quimiocinas no líquido cefalorraquidiano desses animais que desenvolveram SARS-CoV-2. Essas mudanças levaram a uma ativação das células que dão suporte para o cérebro, as células da micróglia, e, portanto, levaram também a alterações na estrutura do hipocampo, que é uma estrutura cerebral diretamente relacionada com armazenamento e formação de novas memórias. Em conjunto, esses achados dão suporte para a teoria de que existe sim algum grau de neuroinflamação e de envolvimento cerebral em pacientes que desenvolvem infecções pelo SARS-CoV-2 e que, apesar desses quadros serem leves, essas queixas, geralmente transitórias, elas podem levar a alguma disfunção cognitiva e justificar alguma das queixas que nós estamos observando na síndrome pós-Covid nos nossos pacientes. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Será que o atual presidente da China quer se tornar o Mao Tse-tung do século XXI? Professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Na metodologia da análise crítica do discurso, a gente sabe que o não dito é mais revelador do que o dito ou escrito. Idem no que diz respeito à linguagem corporal, que muitas vezes diz mais que palavras. Foi o que aconteceu há alguns dias no 20º Congresso do PCC, Partido Comunista Chinês, num episódio que deixou todos intrigados. O encontro fortaleceu os poderes autocráticos do atual presidente Xi Jinping, que foi nomeado para um terceiro mandato de 5 anos. Mas uma cena roubou a atenção do mundo inteiro, exceto os chineses, que não puderam vê-la. O ex-presidente Hu Jintao, membro do presídio, que estava sentado ao lado de Xi, foi abruptamente removido e escoltado por seguranças para fora do Congresso. O vídeo, disponível na web, mostra a surpresa de Hu ao ser retirado da cadeira, segundos após confiscarem o seu folder da mesa. Seriam objeções a Xi? Ele ainda tentou, já de pé, dizer algo ao atual presidente e secretário-geral, que não reagiu. Foi uma deliberada cena de humilhação pública que contrasta com a tradicional coreografia de descrição
dos chineses. Mais ainda, a cena foi calculada para ser filmada exatamente no momento em que a mídia internacional era admitida no Congresso. Portanto, um recado para o mundo. Dissidências, disputas, expurgos e prisões dos oponentes foram e são recorrentes na história do Partido Comunista Chinês, mas eram sempre conduzidas nos bastidores, com opacidade, quando não em segredo. A remoção espalhafatosa do ex-presidente causou estranheza. A explicação oficial foi a má condição de saúde de Hu, que tem 79 anos. Como ninguém comprou essa versão, especula-se que foi mesmo uma mensagem para não deixar dúvidas de que Xi Jinping pretende se tornar o Mao Tse-tung do século XXI, concentrando todo o poder em suas exclusivas mãos. Se alguém ainda tinha hesitações sobre a volta do totalitarismo, que significa o partido acima do Estado e o líder acima do partido, essas foram dissipadas. O Mao Tse-tung original usava terceiros nas suas artimanhas para destruir os oponentes, como fez durante a Revolução Cultural, encarregando a sua própria mulher e a camarilha dos quatro de incitar a juventude a colocar chapéu de burro em intelectuais e políticos suspeitos e espancá-los. Ele terceirizou o trabalho sujo, eliminou quem podia lhe fazer sombra, como Deng Xiaoping, que foi preso, e em seguida condenou a mesma camarilha que agira a seu serviço. Com isso, manteve sua imagem intocável. O candidato a Mao do século XXI, Xi Jinping, subverteu essa conduta. Hu nem é uma ameaça ou adversário digno de nota. O que aconteceu com a impassível e inescrutável China, em que tudo se fazia num ardiloso sigilo? Será que a segunda economia mundial e provável centro de gravitação do planeta, num futuro bem próximo, cedeu à tentação mais disseminada na política contemporânea, que é a de fazer bravatas? Os próximos passos do Mao Tse-tung dirão: Hu Jintao está desaparecido. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Neste ano, na COP27, o Brasil, com o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, trouxe um impacto positivo no caminho da sustentabilidade. Bom dia, Vinstará do USP. Bom dia, Cinderela. Ele ainda não tomou posse, mas já começou a mostrar ao mundo e a todos os brasileiros que é possível seguir um caminho diferente para proteger o planeta, a Amazônia e diminuir o aquecimento global. Me refiro, claro, ao discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27 no Egito, quando destacou que o único caminho para a descarbonização das economias e sociedades do mundo todo é o caminho que consegue reduzir a pobreza e as desigualdades sociais. O impacto foi imediato e global, ainda mais que o novo presidente prometeu virar uma página triste da nossa história, que desmobilizou o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, órgãos fiscalizadores e permitiu a livre atuação da mineração em madeireiros ilegais, da invasão de terras indígenas, da pecuária predatória de nossas florestas.
O caminho apontado no Egito foi da retomada do protagonismo brasileiro na batalha pela sustentabilidade, por fontes limpas de energia, pela bioeconomia, pela geração de empregos. Lula falou também da desgovernança global e dos compromissos não cumpridos pelos países mais avançados, que pode beneficiar e financiar a batalha pela contenção do aquecimento global. Vejam, se essas promessas se tornarem realidade, a humanidade terá dado um enorme passo à frente. Os avanços na direção de uma economia verde são fonte geradora de empregos, de renda e tem potencial multiplicador do PIB. Estudos da Organização Internacional do Trabalho mostram que a economia verde pode gerar apenas aqui no Brasil, em 10 anos, praticamente um PIB a mais que 2 milhões de novos empregos. Não podemos esquecer que, para cumprir as metas de redução do aquecimento, será necessário substituir energias poluentes por fontes renováveis, capazes de sustentar uma nova mobilidade com veículos elétricos, de construir e adaptar edifícios com base em padrões ecológicos. Na verdade, em todas as áreas da economia, inclusive no setor financeiro, a economia verde, via, por exemplo, o mercado de créditos de carbono, abre imensas possibilidades para o Brasil. Professor, o que o Brasil de hoje precisa para alcançar essas metas? Será preciso, evidentemente, muita pesquisa científica e tecnológica, muita inovação para a gente aproveitar a diversidade dos nossos biomas e para mudar para melhor nossa agricultura e agropecuária. O Brasil tem o que ninguém tem: imenso território, água, terras férteis e cerca de 20% da biodiversidade do planeta. Apenas na cadeia alimentar, somos os únicos que podem movimentar uma aquarela de novos alimentos baseados em plantas como açaí, pequi, babaçu, guaraná, carnaúba, que pode ajudar não só a matar a fome do mundo, mas a produzir e reduzir o consumo de proteína animal que, lembre-se, produz metano, que também é responsável pelo aquecimento do planeta. A substituição gradual de combustíveis fósseis por energias renováveis tem condições de sacudir, vejam bem, positivamente o mercado de trabalho no mundo todo. E não é somente quem trabalha que vai se beneficiar, mas as empresas, com o lançamento de novos produtos, de soluções mais sustentáveis. Aliás, cada vez mais empresas se comprometem com o respeito às questões ambientais e seguem planos de transição energética. O Brasil tem recursos naturais, faz ciência e tecnologia de ponta e agora tem um governo de cabeça aberta para o mundo. Lembre-se, novas tecnologias para a descarbonização da economia demandam cérebros na pesquisa, mas também gente para a implementação, ou seja, mais empregos. Se o novo governo patrocinar, de fato, uma nova geração de políticas públicas voltadas para a economia verde, teremos todas as condições de comemorar um belo casamento entre a descarbonização da economia, a sustentabilidade e a diminuição da pobreza e das desigualdades. Um abraço a todos. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, como foi o projeto Dr. Bartô nesta última semana no combate ao fumo e às drogas, fora de São Paulo, né? Essa semana que passou, eu fiquei 3 dias ali em Santa Cruz do Rio Pardo, num programa de capacitação da equipe de saúde local na questão de prevenção de álcool e drogas. Eles estão querendo melhorar aí a sua prevenção nesta área e fizemos essa capacitação para treinar toda a equipe de saúde e também o pessoal da educação na questão de drogas, já que esse é o nosso foco.
Essa reunião foi feita na Câmara de Vereadores, um anfiteatro belíssimo, todo de vidro. A sessão foi aberta pelo prefeito da cidade, que tem uma visão social bastante importante. Aliás, esse é o lema aí da gestão dele, o social. Estavam presentes também o presidente da Câmara de Vereadores e a secretária da Saúde, além de outras pessoas da educação. Como foi essa programação, Dr. Lotufo? O senhor compartilhou aí os livretos do projeto do Dr. Bartô? Primeiramente, eu instruí, aumentei o conhecimento do pessoal a respeito das drogas, a respeito do tabagismo, cigarro eletrônico. Conversamos muito sobre maconha, álcool. Lá na cidade tem um tal de copão que tem aí em quase todas as cidades do interior, bebida alcoólica oferecida para menor de idade, e discutimos bastante esses assuntos. Eu distribuí todo o material do Dr. Bartô, que inclui o livro Álcool, Tabaco e Maconha são Drogas Pediátricas, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo, e o material do Dr. Bartô, que é o livro 12 Passos para evitar que sua família caminhe para as drogas, e também toda a série dos livretos do Dr. Bartô, que são 12, e estamos caminhando este ano aqui para 14 livretos. Eu levei material para 30 pessoas, mas nós tivemos 90 inscritos e foi muito bom. Eu fiquei impressionado com a equipe mais animada que eu já encontrei nas cidades em que eu já fui. Parabéns a todo esse pessoal que está bastante envolvido, trocamos ideias, fizemos ali brincadeiras, mas foi muito, muito positivo. O mais importante disso tudo é que quando eu voltei no dia seguinte, eu já tinha fotos do pessoal usando o material de aconselhamento breve do Dr. Bartô no CRAS, usando o material de aconselhamento breve do Dr. Bartô na escolinha de esporte, usando o material em vários locais. E eles estão de parabéns. Eles entenderam que esse material, esse trabalho do aconselhamento breve é para somar ao que eles já fazem, não é para disputar espaço com o que eles já fazem. Fiquei muito feliz de participar desse evento, principalmente porque nós estamos fazendo então uma programação para 2023. É isso que precisa, bolar trabalhos, bolar atividades, aumento de atividade cultural e esportiva na cidade, espiritualidade, o padre da cidade estava presente, e isso que a gente tem que fazer. Os 12 passos estão no site www.drbartô.com.br. Um grande abraço a toda a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo. O meu reconhecimento que vocês são ótimos. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Reduzir impostos dos mais ricos para promover o crescimento econômico. Essa é a tese radical da direita e da extrema-direita, que ganha cada vez mais ênfase em todo o mundo. É uma ideologia absolutamente sem comprovação empírica, sem verificação científica, mas é a grande bandeira daqueles que acreditam que uma elite privilegiada detém o poder de fazer o país crescer. Portanto, quanto menos impostos, mais investimentos os ricos vão fazer. Isso vai levar ao crescimento, à geração de emprego, ao desenvolvimento econômico, inclusive à distribuição de renda. Vejam, olha o paradoxo: favorecer os mais ricos para melhorar a distribuição de renda. É totalmente sem sentido. Pior ainda é propor uma solução como essa, abrir mão de impostos para promover o crescimento econômico, exatamente no momento em que o governo precisa gastar mais, seja porque é preciso transferir renda para os mais pobres, seja porque tem um choque energético, aumentam as despesas do governo. Pois é, mas é exatamente isso que aconteceu na Inglaterra nas últimas semanas. Boris Johnson caiu, houve um processo longo de discussões
sobre o futuro da Inglaterra, a necessidade de enfrentar a crise, a retomada do crescimento econômico e até mesmo o apoio aos mais pobres, porque os preços subiram, há uma inflação sem precedentes e os preços da energia, os custos para as indústrias e também para as famílias subiram. Então o governo precisa gastar mais e o novo governo que assumiu, a nova primeira-ministra Liz Truss, ela vem com uma proposta de reduzir os impostos dos mais ricos, mesmo que o governo tenha que gastar mais para cobrir a conta de energia dos mais pobres. A reação dos mercados levou a uma verdadeira catástrofe. Fala-se cada vez mais que o governo da primeira-ministra está prestes a cair. Pois é, em pleno século XXI, quando a elite está no poder e a crise aperta, ela procura de fato proteger os membros da elite. Dane-se o social, dane-se os custos para o próprio governo. Professor, como o mercado reagiu? A reação dos mercados foi absolutamente transparente. Queda na Libra, o Banco Central da Inglaterra foi obrigado a uma intervenção de 65 bilhões de pounds para evitar uma quebradeira financeira. Exatamente aquela primeira-ministra que quer defender a elite, que faz medidas a favor dos mais ricos, levou a uma quebra de confiança, para não dizer quase praticamente uma quebra institucional, com suas teses ultraconservadoras, ultraelitistas, quebra a elite. Quem é que salva? De novo, é o governo, é o Estado, é o Banco da Inglaterra que intervém para segurar o mercado, e ela mesma, com o seu ministro das Finanças, tiveram que voltar atrás, tiveram que negar que iam fazer aquilo. Nesse momento, há uma verdadeira crise de confiança na libra esterlina e há também uma crise política na Inglaterra. Vale notar que no Brasil, em pleno período eleitoral, quando vários candidatos vêm a público propor coisas muito parecidas, um país com uma das piores distribuições de renda do mundo, onde o debate sobre a tributação dos mais ricos, a tributação das fortunas praticamente não aparece nesse nosso país em período eleitoral, quando é importantíssimo discutir exatamente essas teses, nenhum jornal deu repercussão. É como se nada tivesse acontecido. Quando um dos principais países, um dos países mais avançados do capitalismo internacional, mete os pés pelas mãos, tirando o imposto dos mais ricos e aumentando o gasto público, levando a uma crise econômica, é preciso ampliar esse debate. É urgente taxar fortunas e promover uma reforma tributária que onere menos as camadas mais pobres da população. A gente volta daqui a 2 semanas comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.